Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula de Química do módulo 2. Sou o professor Marcos Ribeiro da Escola José Holanda Cavalcante de Borba. Vamos falar um pouco sobre dispersões e soluções. Quando misturamos duas substâncias, pode resultar em uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea. Exemplo de uma mistura homogênea é a água e o sal. Enquanto o exemplo de uma mistura heterogênea pode ser água e areia. Dizemos que a água se dissolveu enquanto a areia não se dissolveu na água. Nas soluções, o disperso recebe o nome de soluto e o dispersante o nome de solvente. Os componentes da solução são denominados soluto e solvente. Soluto representa a substância dissolvida, o solvente é a substância que dissolve. Geralmente o soluto é uma solução está presente em menor quantidade que o solvente. A água ela é considerada um solvente universal devido ao fato de dissolver uma grande quantidade de substância. Dispersão. A dispersão ocorre quando uma substância encontra-se espalhada na forma pequena de partículas em outras substâncias. No exemplo temos aqui água mais sal. A água é o elemento dispersante, enquanto o sal é o elemento disperso. Ou seja, a água faz o papel de dispersar e o sal, quanto ao mesmo, recebe a ação de ser dispersado. Em mistura homogênea, onde o diâmetro médio é disperso, varia entre 0 a 1 nanômetro. A dispersão é denominada solução. Já nas misturas heterogêneas, 1 nanômetro é até de 1000 nanômetros. A dispersão é conhecida como coloide, não visível a olho nu. Enquanto a mistura heterogênea acima de 1000 nanômetros, a dispersão é chamada de suspensão, são visíveis a olho nu. Vamos falar um pouco de colóides. Os colóides são misturas que apresentam aspecto em solução, isto é, uma mistura homogênea, mas ao fazer uma análise detalhada do componente da mistura, percebemos que se trata de uma mistura heterogênea. No nosso dia a dia, os colóides estão presentes nas mais variadas formas, como leite, creme, fumaça e neblina. Os colóides são classificados como misturas heterogêneas, como pelo menos duas fases dos componentes são dispersantes. O primeiro é equivalente ao solvente de uma solução, o segundo corresponde ao soluto que possui tamanho médio de 1 nanômetro a 100 nanômetros. As partículas coloidais não se sedimentam, não podem ser separadas por filtrações simples devido ao seu tamanho. Por esse motivo, os sistemas colóides possuem alguns casos aparentes em uma mistura heterogênea. As características dos colóides, pessoal. Os colóides eles são considerados, sua característica principal é pelo tamanho do disperso, pela sua massa elevada pelo volume relativo grande. Essas características explicam também alguns próprios dos sistemas colóidicos, como o efeito Tyndall, que é dispersão da luz pelas partículas coloidais, fenômenos que não acontecem em misturas homogêneas ou solventes puros. Explica que, em outras palavras, quando a luz atravessa um copo d'água e o copo de leite, como exemplo do colóide, o feixe luminoso deixará um rastro somente no copo de leite, devido às partículas dispersas no sistema. Isso também ocorre quando os raios solares passam pela neblina e conseguimos enxergar o caminho percorrido pela luz. A imagem a seguir também explica o efeito Tyndall, tá, pessoal? Vou deixar uma atividade 2, que pela natureza do conteúdo que eu estou explicando, né, vocês vão fazer um resumo e elaborar umas 5 questões, tá ok, pessoal? Um forte abraço e até a próxima. Professor Marcos Ribeiro.